Bom dia, boa tarde, boa noite para quando vocês forem assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Vini. Espero que vocês estejam aproveitando a quaresma, esse tempo de conversão. Mas antes, vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que o Espírito Santo possa nos conceder os seus dons para que a nossa inteligência, a nossa vontade possa agir em prol de Deus e que a gente possa ter o entendimento de tudo que for ser falado aqui e que essa formação seja feita pela Virgem Maria, pelo Espírito Santo e nosso Deus. Amém? Bom, galera, vamos dar início. A gente veio trazer aqui um tema de extrema importância para a gente, que é a gente poder entender como os santos viveram a quaresma. Mas antes, eu quero falar uma frase que São José Maria escreveu em seu livro É Cristo que Passa. Ele vai falar assim: cada dia é uma conversão, são muitas conversões. Cada vez que tu retificas e quando perante uma coisa que corre mal, mesmo que não seja pecado, procuras divinizar mais a tua vida, fizeste uma conversão. Não podemos considerar esta quaresma como uma época a mais, como uma simples repetição cíclica do tempo litúrgico. Este momento é único e uma ajuda divina que temos que aproveitar. Jesus passa ao nosso lado e espera de nós, hoje, agora, uma grande mudança. Tá? Então, com isso, a gente vai começar esse nosso tema, essa nossa pequena formação da quaresma. E quero que vocês abram a Bíblia de vocês lá em João 18, versículos de 37 a 38. São apenas 2. Antes de tudo, para a gente chegar nesse pequeno versículo, Cristo passou pela agonia, ele chegou até a parte de Pilatos, onde Pilatos fica frente a frente com Cristo e diante de Cristo, Pilatos pergunta: o que é a verdade? O que é a verdade? E queria saber se vocês conseguiriam responder isso, essa pergunta. Vocês saberiam realmente responder o que é a verdade? E a gente precisa se colocar no lugar de Pilatos todos os momentos da nossa vida. A gente estar diante de Cristo, estar diante da verdade, identificar que ali é Cristo, que ali é a verdade. E eu digo nos pequenos detalhes, porque a quaresma vai fazer a gente enxergar nesses pequenos detalhes Cristo. Um exemplo, quando você está diante do teu escritório, diante do teu computador, ali trabalhando, você vai conseguir enxergar Cristo ali, a verdade? Porque, querendo ou não, a quaresma é um tempo da gente mortificar nós mesmos e pensar mais nos outros, pensar mais nas nossas circunstâncias, como que a gente vive o nosso dia, e a gente se colocar diante de Cristo crucificado, como a gente tem o nosso crucifixo aqui, a gente se colocar ali diante do Cristo e nos perguntar se realmente nós estamos compreendendo a realidade, se nós estamos vivendo essa verdade. Por quê? A verdade, ela é a nossa realidade, o que nós estamos hoje. É a gente identificar o Cristo em cada pessoa, em cada momento da nossa vida. É a gente se perguntar todos os dias o que é a verdade e através dessa pergunta a gente identificar que é a nossa realidade, que é ali, que é onde nós estamos para poder viver essa quaresma. E aí, linkando tudo isso sobre a verdade, se a gente for pensar em questão dos santos, como eles viveram a quaresma, eu quero propor para que vocês pensem e estudem também a vida dos santos, para vocês enxergarem que durante toda a vida deles, desde a conversão deles até a morte deles, eles viveram uma eterna quaresma. Porque muitas vezes a gente usa esse tempo da quaresma para a gente mortificar a nossa carne, né? A gente tentar elevar a nossa vontade para Cristo através de penitências, através de mortificações, através de leituras da Bíblia, através de orações, de muitos meios. E a gente usa um período de 40 dias. Mas, se a gente for ver a vida dos santos, o amor vai nos constranger e a gente vai falar que nós somos uns miseráveis.
Porque a gente vai olhar, a todo momento eles estavam se mortificando, a todo momento eles estavam orando, a todo momento eles estavam fazendo penitências. Todo momento. E não só na quaresma, assim como a gente faz. Aí que entra a parte que eles intensificavam tudo isso que eles viviam no dia a dia deles na quaresma. Mas era o que eles já viviam. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes nós, nessa quaresma, a gente utiliza coisas que a gente não fazia antes para poder viver na quaresma, né? Só que ali eles intensificavam. Então muitas pessoas às vezes ficam afastadas da oração e no momento da quaresma elas usam para intensificar essa oração, porque não faziam. Mas os santos, a gente vê que era o contrário, eles já oravam, mas eles intensificavam isso. E isso que era o bonito da santidade. E aí que entra a vocação universal nossa como cristão, que é a gente poder viver a santidade, não só em momentos da quaresma. É claro que vai ser um momento mais intenso, mas a quaresma vai servir para que você possa prolongar isso durante toda a tua vida, até a eternidade. Porque é aí que entra uma parte muito importante que eu queria trazer para vocês sobre as virtudes. Porque o que acontece? As virtudes, a gente precisa ter muito fixo na nossa cabeça, que eu vou dar um exemplo para vocês. Um atleta, uma pessoa que está começando no trabalho, uma pessoa que precisa aprender algo novo. O que essa pessoa vai ter que fazer? Primeiro, vai ter um passo a passo. Primeiro ela vai estudar, ela vai começar com o básico. Um atleta vai aprender ali por um corredor, vai aprender a como correr do jeito certo. Aí vai para o passo 2, já vai começar a fazer alguma coisa mais prática, já vai começar a se aprofundar mais naquilo que está aprendendo, estudando. E terceiro, quarto, enfim, é um processo. Nós somos seres humanos, então a gente sempre vai estar aprendendo algo. Mas o que eu quero focar aqui com vocês é que as virtudes, elas vão ser hábitos constantes e perseverantes que nós precisamos ter. Quer um exemplo? Fortaleza. Né? A gente, puxando para fortaleza, nós temos as virtudes cardeais: fortaleza, temperança, justiça e prudência. São as 4 virtudes cardeais que a gente precisa exercitar durante toda a nossa vida, né? Se é uma virtude, então eu preciso criar um hábito para ter essa virtude. Então vai muito da nossa vontade. Então, se eu acho que eu estou muito tímido em alguma coisa, se eu estou muito fraco em certos momentos da minha vida, eu não estou sendo mais exigente comigo mesmo, em questão de estudo, em questão de trabalho, eu vou exercitar a virtude da fortaleza. Estou orando pouco, vou exercitar a virtude da fortaleza. Mesmo eu não tendo vontade, eu preciso ser firme, preciso ser forte na minha vontade e colocar no meu coração que eu vou fazer isso. Se eu sou muito tímido, o que eu posso fazer para melhorar a minha timidez? E com essas virtudes, é a gente fazer esse exame de consciência dentro da gente. É a gente parar o momento do nosso dia e pensar nos nossos vícios, aquilo que eu preciso melhorar. Então, a partir desse exame de consciência que a gente for fazer dos nossos vícios, o que a gente fez durante o dia, o que a gente precisa melhorar, é a gente colocar as virtudes certas para a gente poder crescer. Virtude da temperança. Às vezes eu como desregradamente durante o dia. O que eu posso fazer para melhorar isso? Ser temperante. Eu vou equilibrar ali o meu alimento, eu vou ter uma dieta, que é difícil ter uma dieta, é difícil você seguir uma disciplina. Preciso ser mais justo com as pessoas, ou seja, a justiça, o que ela é? Dar aos outros aquilo que lhe é devido. E aí você faz o seu exame de consciência. Será que realmente eu estou dando para as pessoas aquilo que elas merecem? Será que realmente eu estou amando como elas devem ser amadas?
E a virtude da justiça vai fazer você pensar nisso. Prudência. A prudência ela vai utilizar a nossa inteligência, porque ela vai fazer que a gente busque o bem, busque conhecimento. Ou seja, se eu estou muito fraco nos meus estudos, se eu estou fraco, se eu não estou conseguindo entender a minha fé, a tradição da Igreja Católica, o que eu vou fazer? É a gente exercitar a virtude da prudência. Então, as virtudes, elas são exercitadas. Todo mundo pode ser virtuoso. Mas não é todo mundo que vai conseguir chegar a essas virtudes. Essas virtudes cardeais, elas são mais morais. Então, a gente vai conseguir entender ali, a gente vai conseguir viver o nosso dia a dia com as pessoas. A gente vai ter um bom convívio com as pessoas. Mas não só isso. A gente precisa elevá-las. Não é apenas fazer o básico ali e pronto. E quem vai dar essa base da sobrenaturalidade das nossas virtudes é a Igreja. E é por isso que os santos viviam de modo intenso a quaresma, porque eles viviam a todo momento buscando as virtudes, exercitando. Não adianta nada a gente não fazer nada, né? Um corredor, um atleta ficar sem treinar e querer ir para as Olimpíadas. São exercícios diários, todos os dias. E para que essas virtudes sejam exercitadas, a gente precisa entender 3 pontos da nossa alma. A nossa alma tem 3 dimensões muito importantes que a gente precisa entender. A nossa alma ela tem a dimensão das nossas paixões, dos nossos impulsos. Ela tem a vontade, que é indicada como o coração. As paixões são indicadas como o nosso estômago. E temos a inteligência. A virtude ela vai ser o meio termo. Ela não vai ser um excesso e não vai ser nenhuma falta. Porque se ela for excesso ou se for falta, ela se torna um vício. Como eu falei da temperança. A temperança é a gente ter o equilíbrio das coisas. A gente saber dosar as coisas. Então, o excesso de comida é gula. A falta, a gente não consegue ficar sem alimento. Então, a temperança ela vai estar no meio termo ali para a gente poder viver do jeito certo. Viver ali com o nosso alimento regulado. A mesma coisa da caridade. A mesma coisa da fortaleza. Se eu for um excesso de força, eu vou acabar tendo raiva, não vou saber lidar com as pessoas. E a falta também, a falta é o medo. Então assim, nós não podemos agir com os nossos impulsos. E as virtudes, ela vai fazer isso, vai fazer com que a gente fique nesse meio termo. Porque as paixões, como eu estava falando das dimensões da nossa alma, são os nossos primeiros impulsos. O primeiro impulso que você tem de você ver um grande chocolate ali e já querer comer ele. Você vai ter essa vontade. Mas, regulado a temperança, que vai fazer a gente agir com a inteligência, você vai pensar, não, aquilo ali não. Não é o momento, ou eu estou de jejum. Então, as virtudes, ela vai fazer com que vocês elevem a vontade que vocês têm das coisas do mundo, saber regular cada uma delas. E é por isso que é importante vocês estudarem sobre as virtudes, para que vocês possam saber os momentos que vocês vão usar cada uma e, consequentemente, elevar a vontade de vocês para a inteligência. Porque as virtudes, elas são as mais difíceis para a gente poder serem feitas. Os vícios não. Os vícios, se você ficar sem fazer nada, você não vai ter nenhuma virtude. Se você vê qualquer coisa assim para comer, você já vai comer, é mais fácil. É mais difícil você negar algo. Então, a gente precisa ter essa consciência de que... Porque imaginem o quão difícil era por um santo viver um jejum. Eles viviam um jejum muito intensos. O Santo Curadares, às vezes comia um pão só durante o dia, ou às vezes se alimentava apenas da Eucaristia. Outros, Santo Antão, se vocês forem ver, grandes jejuns ele fez, de ficar dias sem comer. Será que seria fácil para alguém fazer isso? Não, né? Então é muito mais difícil
a gente viver as virtudes do que os vícios. Então a gente precisa elevar essa nossa vontade, não levar para os nossos impulsos, para as nossas paixões, mas elevar para a nossa inteligência. Porque é ali na inteligência que você vai saber o jeito que você vai ter que viver uma Santa Quaresma, que você vai saber viver as virtudes, que você vai saber o que ali é o certo e o errado para a tua alma. Porque no dia a dia, a alma ela é movimento, a eternidade ali ela está sempre em movimento. Então, conforme você vai fazendo as suas atitudes, você vai formando a sua alma para as virtudes ou vai deformando para os vícios. E é isso que vocês precisam entender. E tudo isso que eu falei foi uma pequena demonstração de como os santos viviam a quaresma, mas de um jeito diferente, para que nós também possamos viver essa quaresma, para a gente entender os nossos movimentos interiores, para que a gente possa viver isso exteriormente. Porque a gente precisa ter essa consciência das coisas que a gente faz, porque querendo ou não, as nossas paixões, muitas vezes a gente age sem saber, né? Às vezes a gente fica bravo com alguma pessoa, fica com raiva, sente inveja, e quando a gente vai parar para o nosso exame de consciência, a gente pensa, putz, eu pensei aquilo, eu falei aquilo, aquela pessoa não devia. Eu precisava pedir perdão para aquela pessoa. Aí a tua inteligência vai estar agindo, não é os teus impulsos. Porque com a inteligência você vai entender os seus movimentos interiores. Você não vai agir exteriormente aleatório. Você vai olhar para aquela pessoa e vai enxergar os defeitos dela, mas com a tua inteligência você vai procurar as virtudes dela. Você não vai ver os defeitos dela. E é por isso que aí a gente precisa regular. Porque a gente precisa do nosso alimento, a gente precisa de exercícios, nós precisamos de estudo, mas precisa ser regulado. E se tiver desordenado, pode ter certeza que os vícios vão vir. Porque se a gente voltar lá para Adão e Eva, as paixões, a vontade e a inteligência deles eram ordenadas. Quando eles quiseram conhecer o que era o bem e o mal, tudo ficou desordenado e aí começaram os vícios. Então a gente, nessa quaresma, silencie, se recolha e comece a olhar dentro de vocês, comecem a observar a alma das pessoas, comece a observar a tua alma interior e começar a ver esses movimentos que vocês começam a sentir. Se é um vício, se é uma soberba, se é alguma virtude. Por que eu falo que a gente precisa saber esses nomes? Num exorcismo, normalmente o padre, quando ele vai fazer o exorcismo, ele pergunta o nome do demônio. Porque quando a gente sabe o nome, a gente tem autoridade a gente tem autoridade naquele momento. O mesmo vale para quando a gente sabe os movimentos que nós temos os vícios para expurgar isso de dentro da gente. Eu estou sentindo soberba. O que eu posso fazer para melhorar essa soberba? Preciso da caridade. Eu estou sentindo raiva daquela pessoa, mas eu preciso da virtude da fortaleza, eu preciso ser mais forte. Então, é por isso que a quaresma é um tempo de recolhimento. Grandes santos falavam que nós precisamos meditar a paixão de Cristo. E é isso, é vocês olharem Cristo e perceberem que Ele morreu por nós e que cada sangue, cada gota de sangue, cada flagelação, cada espinho daquela coroa foi por nós e que antes de tudo nós precisamos olhar para o Cristo crucificado e buscar melhorar para Ele, muito mais para Ele do que para os outros, porque quando você ama Cristo, consequentemente você vai amar as pessoas e você vai, consequentemente, buscar todas as virtudes. Então, fica aqui essa pequena reflexão da nossa quaresma. Se recolhem, silencie e comece a olhar mais para vocês do que para os outros. Vocês vão começar a observar quantas virtudes vocês vão precisar melhorar dentro de vocês. Amém, família? Espero que tenham gostado. Tem uma
ótima quaresma. Espero que vocês estejam buscando mais e mais esses momentos de oração, esses momentos de reflexão, de meditação. E fica aqui o nosso grande abraço, o grande acolhimento do Movimento Reviva. E não deixe de participar com a gente aí. Beleza, família? Valeu e vamos que vamos!